Você gosta de moda? Pois é, agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VESO Instituto de Moda? O VESO Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESO Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça moda, faça você mesmo com o VESO Instituto de Moda. Descubra o Recanto das Pérolas, a mais recente novidade da Zoom Engenharia em Hortolândia. Apresentamos casas e apartamentos de 2 dormitórios com lazer completo. Torne realidade o sonho da casa própria com ofertas especiais. Este é o lançamento mais aguardado de 2024 com condições exclusivas do programa Minha Casa Minha Vida. Não perca essa oportunidade única. Visite-nos hoje mesmo e garanta o seu lugar nesse paraíso residencial. Há 7 anos no mercado, a 7mais Consultoria Empresarial e Contábil se destaca com uma estrutura moderna e atendimento humanizado. Muito além de contabilidade, oferecemos soluções completas através de nossas 7 forças, unindo tecnologia e segurança com certificação LGPD. Confie em quem entende suas necessidades e transforma resultados. 7mais. Juntos, somos ainda mais fortes. Olá, muito boa noite. Quinta-feira, véspera de feriado, mas estamos aqui ao vivo na tela da TV Cultura Paulista, no Visão de Esporte. Você que é fã de esporte, nos acompanha toda semana. Quinta-feira é dia de Visão também, principalmente véspera de feriado, porque aqui é trabalho. Muito boa noite você que acompanha aqui o nosso programa toda semana. E hoje vamos falar bastante aqui. Será que o Corinthians tem novo técnico? Não sei não, hein? E o São Paulo que só empata, desobeldia. Abel Ferreira voltou a ganhar o Palmeiras, hein? Quem vai segurar esse Palmeiras? Vamos falar muito também sobre a goleada do Mirassol, do Guarani, da Ponte Preta. Tudo o que acontece e aconteceu nessa semana do futebol aqui do nosso interior. Mas antes, a nossa bancada, preciso falar uma boa noite com os craques da noite. É ele, o Fernando Toledo. Muito boa noite. Boa noite. Assim, véspera feriado, boa noite seco. O que acontece, Fernando? O que acontece? Nós estamos vendo o Mirassol. Mirassol, que goleada, hein? Então, que goleada. Aí a gente lembra dos nossos clubes de Campinas, né? Hoje nós estamos com o Odair aqui, né? Que trabalha no Guarani, jogou no Guarani, né? Eu gosto muito de ter mais a Ponte Preta e a gente olha, para pensar por que nós não estamos lá. Calma, Fernando, calma. Vamos falar bastante da Ponte Preta ainda, que a Ponte Preta vai jogar só no próximo final de semana, no sábado. Mas você entendeu o que eu quis falar, né? Eu entendi, já foi um desabafo aqui, produção. Foi um desabafo aqui do Fernando Toledo, mas agora eu quero falar uma boa noite para ele, que acompanhou toda a festa da grande final da Série A2, Série A3, com o Portal Futebol Interior. Boa noite, Pedro Lino. Boa noite, Bruno. Boa noite, Fernando. Boa noite, Odair. Boa noite, amigos da TV Cultura Paulista. Meu destaque hoje é o Palmeiras, do Abel Ferreira. Ele é apenas o 5º técnico que ganhou 2 partidas no comando do Palmeiras no Beira-Rio contra o Internacional. Muito bem, Pedro Lino. Pedro Lino acompanhou a festa da Federação Paulista, né? Acompanhei a festa, trabalhei na festa, entrevistei os jogadores, comissão técnica, dirigentes do clube. Vou trazer para vocês daqui a pouco tudo sobre a premiação da Série A2 e da Série A3 que aconteceu na última segunda-feira
no Hotel Vitória aqui em Campinas. Muito bem, com o Sertãozinho campeão da 3, hein? A 2 já também, o Capivariano também campeão. Agora nos resta apenas a 4. Vamos comentar bastante da 4 na próxima semana. Mas agora o nosso convidado especial da nossa bancada aqui no Visão de Esporte na TV Cultura Paulista. Você que é fã de esporte e acompanha tudo aqui. Hoje está aqui nos visitando Odair Batistella. Batistella, né, Odair? Batistella. Coordenador da categoria de base do Guarani. Muito boa noite, Odair. Boa noite. Prazer aqui, esse convite maravilhoso aqui, estar falando um pouco sobre categoria de base, é sempre importante, né? E boa noite a todos os ouvintes da Visão de Esportes. Muito bem, Odair. Pode falar alto, porque o Odair é coordenador de categoria de base. O homem, eu acompanhei o trabalho dele e o cara é muito sério, ele bate na mesa, hein? Posso dizer assim, né? É um trabalho muito sério, Odair. Então, muito bem-vindo aqui no Visão de Esporte na TV Cultura Paulista. E agora você que é fã de esporte, eu queria saber do Odair. O Odair tem um currículo muito extenso, Fernando Toledo. Ele teve passagem pelos clubes de São Paulo, Ponte Preta, ali pelo CRB, Ferroviária, Cosmopolitano Esportes, que é nossos parceiros aqui de Cosmópolis. Mas, Odair, com todas essas experiências, te ajudaram a formar sua filosofia de trabalho nas categorias de base? Como é que funciona isso com essas experiências que passou pela sua vida? Bom, as experiências são boas, né, para que a gente possa crescer profissionalmente. As ideias foram construídas para que a gente possa ter um padrão de trabalho, de qualidade. Cada clube que se passa tem um perfil, a gente tem que entender o que é o clube, quais são as suas histórias e quais são as suas expectativas, né? Então, tem clubes que objetivos são formação, outros clubes é vencer somente, mas a gente tenta conciliar um processo de formativo com vitórias, que é importante o atleta também ser vitorioso na sua carreira profissional. Então, dentro disso, a metodologia sempre buscando atletas, hoje o que falta no futebol brasileiro é aperfeiçoamento técnico, né, que hoje deixaram muito para trás essa questão técnica no futebol, e a gente busca evoluir esse trabalho dentro dos clubes onde a gente passa. Muito bem, Odair Batistella, coordenador da categoria de base do Guarani Futebol Clube aqui da cidade de Campinas, o vizinho da Ponte Preta ali, vizinho também do Fernando Toledo. Com certeza. Ô, Fernando, que experiência, né, Fernando? Não, é muita. Odair, você jogou em que ano no Guarani? Na verdade, eu passei na base só do Guarani. Só na base? Né? Só na base do Guarani. Eu trabalhei no Guarani de 2009 a início de 2013, né? Onde nós fomos, até a gente chama, né? Em 2012 eu era o auxiliar técnico do finado Vadão, né? Não, isso. E a gente teve aquele clássico, né? Do centenário, né? E Verdade. entre os clubes ali, o Guarani acabou levando a vantagem. E o Medina, né? Eterno Medina aqui no Guarani, eternizou o nome Medina devido àqueles gols que aconteceram na virada ali daquele. Isso mesmo. Uma virada fantástica que nós tivemos ali. Então, eu passei pelo Guarani, mas na base, só como atleta, menino, né? E depois, inclusive, Luiz Fabiano, né? Fabuloso. Luiz Fabiano era banco meu, viu? Naquela época, dente de leite do Guarani. Tá? Quem fala o Luiz Fabiano foi revelado, não, ele saiu do Guarani e foi pra Ponte. A experiência que você teve com o Vadão, o que te deixou o maior legado? O Vadão, ele teve, assim, falar do Vadão é difícil, porque são muitas qualidades. A produção colocou algumas imagens do Odair, pode deixar rodando, tá? A gente, infelizmente, uma perca fantástica, uma perda muito grande aqui pro futebol brasileiro. Né? É uma pessoa fantástica, um ser humano maravilhoso. Foi uma aprendizagem na minha vida. Uma passagem que marcou, me ensinou muito, me projetou pro futebol de verdade, né? Essa passagem com o Vadão. E hoje, se ele estivesse entre a gente, eu só tinha que agradecer. Muito legal, bem. Muito bom. Ô Pedrolino, já viu aí que o homem sabe tudo de categoria de base, acompanhou várias experiências aí, Pedro. O que você me diz aí do Odair Batistella? Odair, gostaria de fazer uma pergunta para você. Quais que são os planos, os seus e do Guarani, para um futuro ao médio e longo prazo na base? Primeira coisa é a organização do processo. Tá?
Eu chego no Guarani juntamente com a diretoria, né? A gente respeita toda a parte da diretoria, mas com as ideias de implantar a metodologia de trabalho no processo de categoria de base, desenvolvimento formativo, buscando realmente revelar atletas com um processo de longo prazo, não de curto prazo. Base não pode ser curto prazo. A gente tem que entender que a formação ela vem desde lá do sub-10 até o profissional. Ela não pode ser feita por um jogo. Sim, tá? é verdade. O jogo, eu sempre falo para as comissões técnicas, o jogo é a consequência do trabalho que você fez durante a semana. E aí você pode ganhar, perder ou empatar. Se você ganhou, legal, muito bem. Se você empatou, por que você empatou? Se você perdeu, tira as lições de por que você perdeu. Tá? Você não pode levar as coisas tudo na parte ruim no processo formativo. O profissional não. O profissional, sim, ele tem que buscar o resultado. É imediatismo. Tá? Mas é um grande erro também. Sim, também acho. Tá? É um grande erro que se você... Às vezes você coloca muita pressão num determinado jogo e aí você acaba perdendo e joga toda a frustração naquele jogo e você destrói um trabalho que poderia ser de longo prazo e um trabalho brilhante. Tá? Hoje eu cito sempre o trabalho do Abel no Palmeiras. O Abel teve um jogo contra o Bahia que ele poderia ter caído, ter saído do comando do Palmeiras. E todo mundo falava que aquele jogo era um jogo decisivo. Ele ganhou o jogo, acabou. Hoje já está 4 anos dentro do comando do clube. Então, assim, se você analisar o futebol por um jogo, você pode errar e errar muito. E base não é assim. Então, a gente, junto com a diretoria, a gente pretende fazer um processo de longo prazo que forme realmente atletas de alto padrão, de qualidade, como o Guarani e a própria Ponte Preta sempre fez. O Guarani já teve alguns jogadores da última Copa São Paulo já jogando no principal, e alguns, eu acho que até saíram já foram negociados. Já são alguns garotos que fizeram até o centroavante que acabou jogando, que foi para o Atlético Mineiro. Completando ele aqui, era isso que eu ia falar para você, o João Marcelo tá entre um desses jogadores. Ontem ele jogou contra o Santos, quase fez um gol. Tem mais algum jogador da base do Guarani pronto para subir para esse elenco titular? Pro principal para jogar a Série C? Hoje o Porfírio, né, um atacante que está treinando como profissional, né, é um atacante de velocidade, até o processo formativo dele eu conheço ele desde a época de Rio Branco, de Americana, quando ele era sub-11, sub-12, alguma coisa nessa época. Hoje acabou sendo um dos destaques da Copa São Paulo, e ele vem participando juntamente com o elenco profissional, e na base é difícil você citar um atleta pontual. Hoje nós estamos evoluindo com chegada de vários atletas aí no nosso sub-20, formulando a equipe sub-20, melhorando as suas qualidades técnicas, buscando garotos com perfil de qualidade, refino técnico e não só de força. Eu sou um adepto à qualidade técnica. Tá? Tem gente que gosta de força. Eu busco sempre, onde os clubes onde eu passo, buscar atletas com perfil, com qualidade técnica, com inteligência. Isso eu aprendi na época de São Paulo, tá? A geração minha que eu passei pelo São Paulo foi na onde tinha Anthony, tem o Rodrigo Nestor, tinha Elinho, o Brenner. A garotada de Cotia ali mas mudou muito, né? Essa a questão. O Cotia mudou muito. Até eu tive uma reunião com o diretor do São Paulo e eu falei isso para ele. Eu gostaria muito de ver o São Paulo ser o que o São Paulo era antes e não o que o São Paulo é hoje. O São Paulo hoje busca muito o resultado. Quando o primeiro seu objetivo é buscar resultado de jogo na base, você começa a ter problemas. Não que você vai jogar para perder, não é isso. Você vai jogar, a consequência do seu trabalho é a consequência, você vai ter o resultado do jogo. Né? Então, é longo prazo. Um jogo, como eu venho falando para vocês, um jogo não se define um trabalho numa base. Muito bem. Odair, a gente está vendo aí o futebol brasileiro. Temos o Endrick do Palmeiras, que saiu do Real Madrid. Tem o Estevão também, que destacando no Palmeiras. A gente lembra que o Endrick é formado no Palmeiras mesmo. O Estevão é formado no Cruzeiro. No Cruzeiro. Então a gente tem alguns meninos aí surgindo, mas a gente sente muita falta da qualidade técnica dos jogadores hoje de futebol brasileiro. Inclusive a nossa esperança, que vamos falar logo do Neymar, que uma pena machucou novamente,
Nossa esperança no futebol é o Neymar, né? O último craque aí, o único craque que tá na seleção brasileira. O que acontece com a categoria de base? Você falou bastante aí que sempre prefere a qualidade técnica. O que falta para os clubes trabalhar na categoria para poder gerar novos craques, como a gente não sabe ainda como é que vai ser o Estevão, o Hendrick também está tendo alguma dificuldade. O que fazer? O próprio São Paulo, que revelou vários craques aí, e hoje a gente não está conseguindo ver essa garotada no cenário do futebol. Primeira coisa é parar de se preocupar com o resultado do jogo. O clube se preocupa demais com o resultado do final do jogo. De vencer o jogo, o próximo campeonato. Jogo. E hoje está se preocupando hoje com o Campeonato Brasileiro, sub-20, sub-17. Hoje você não treina mais. Não. Tá? Hoje você não treina mais. Então, assim, às vezes as pessoas falam muito, né? Por que você falou essa situação? Porque é a verdade. Mas por que não treina, Odair? Como é que funciona? Pensa o seguinte, a equipe grande, tá? As equipes grandes aqui do jogo campeonato. Isso você fala no sub-20, né? Sub-20, sub-17 que jogam o brasileiro. Tá? Então, na quarta-feira, começa o campeonato. Vamos lá, o campeonato começou. Tem Copa do Brasil, Brasileiro e Campeonato Paulista. Tá? Fora as terceiras competições que acabam participando. Se você jogar numa quarta-feira, na quinta-feira você vai fazer o recuperativo, na sexta-feira você vai fazer um posicional, no sábado você vai jogar de novo. Aí você vai recuperar no domingo para qual dia que você treinou? É essa a pergunta. E o Odair tá certo. Um exemplo, a Ponte jogou quarta-feira em Ponta Grossa, na série, no sub-20. Isso. Aí chega, vai recuperar e aí se tem um Campeonato Paulista quando começa o Campeonato Paulista, joga o Campeonato Paulista. Qual o momento que você trabalhou? Então, assim, quando você fala de, por exemplo, Estevão, eu conheço o Estevão desde sub-13 lá no Cruzeiro. Então, inclusive, teve um jogo no Atlético Cruzeiro, que eu era o coordenador técnico da base do Atlético. Foi o jogo 5-4. 3 gols dele e 2 pênaltis sofridos. Ele acabou com e ele não bateu os pênaltis. Tá? Então, assim, ele é uma realidade diferencial técnica que nós temos no futebol brasileiro. Legal. Tá? Esse é o Estevão. Tá? Aí depois ele veio para o Palmeiras com 14 anos, até na época nós tentamos trazer ele para o Atlético Mineiro, né? O presidente na época era o presidente do Atlético Mineiro, ele não aceitou uma proposta que o pai do Estevão fez para poder ele ficar lá, né? E aí acabou indo pro Palmeiras. O Palmeiras aceitou as condições e acabou levando ele para lá. E ele é a realidade. É uma baita de um atleta de qualidade técnica. E essa qualidade. E uma coisa que a gente, por exemplo, um outro atleta que está esquecido no futebol brasileiro é o Antony. O Antony, né? O Antony, que participou da última Copa do Mundo. Ali, deixa depois de um problema pessoal que teve. Nunca vi o Antony com problema pessoal na época de São Paulo. Mas eu acho que esqueceram dele. E ele é extremamente técnico. É um jogador muito diferenciado. Não. O Antony tá na Espanha. Se não me engano, no Betis. Ele voltou a jogar bem. Voltou a jogar bem. A gente tem que entender, hora que, por exemplo, hoje o Savinho, trabalhei com o Savinho no Atlético Mineiro. Tá? Um baita de um inteligente, técnico, uma excelente tomada de decisão. Mas o Antony, você não pode esquecer do Antony. O Antony é um pouquinho mais velho, são 4 anos mais velho que ele. O Antony é 2000, né? E o Savinho é 2004, né? Então, assim, nós estamos deixando algumas coisas de lado, esquecendo que o nosso nível técnico faz muita diferença. Só que o Antony jogava no Manchester, que tá queimando vários jogadores que são bons. O treinador também é bom, só que o momento que o Manchester vive hoje... tá queimando eles e tá colocando eles pro buraco. O Antony saiu de lá, vem jogando bem, se não me engano, no Betis, da Espanha, e vem fazendo um bom trabalho, tanto que esse time da Espanha quer renovar com ele e tudo depende do Manchester. E, Odair, só perguntando pra você, o Guarani estreou com vitória no Sub-15, no Sub-17 contra o Cosmopolitano. Como que tá a preparação dessa molecada? E fala um pouco pra gente do grupo que o Guarani tá no Paulista Sub-15 e no Paulista Sub-17, que é organizado pela Federação Paulista de Futebol. Bom, nós estreamos aí no sábado
o nosso sub-15, sub-17, fora de casa, lá no excelente estádio, lá no Telmo, né? É um gramado muito bom. Lá é um tapete, né? E é o verdadeiro gramado, né? Proporciona a facilidade de jogo, né? Do jogo. Isso é bom, né? Porque as duas equipes, tanto o Guarani quanto o Cosmopolitano, fizeram duelos importantes ali. O Guarani acabou levando a vantagem nos gols aí nos 2 jogos, né? De 1-0. Mas foi 2 jogos bem competitivos e tivemos a vantagem aí de sair com uma vitória aí no final do jogo. Mas o Campeonato Paulista, ele é a primeira fase, ele é uma fase de grupos com 6 equipes, classificam-se os 3 melhores de cada grupo, né, para a segunda fase. Ele proporciona essa condição de você não ganhar o primeiro jogo, você ter a chance do segundo, terceiro, até são jogos ida e volta, né, na primeira fase. E isso faz com que a gente consiga colocar mais garotos para jogar, com condição de aproveitar maior o elenco aí dentro da fase de formação, né? Isso que a gente tem que pensar, a fase formativa desses garotos que fazem muita diferença. Muito bem, ó. Vamos falar bastante daqui a pouco ainda com o Aldair sobre a categoria de base, tudo que tá rolando aí na meninada do futebol. Mas agora a gente precisa falar um pouquinho também de Série A, Brasileirão. Também ontem teve rodada. Tem bomba, viu, Bruno? Tem bomba. Segura aí, Pedro. Tem uma bomba ali, ó. Não pode nem... Calma, a mesa até mexeu, ó. A mesa até mexeu. Produção, se puder colocar um barulho aí de bomba, porque essa é muito quente. O Odair comentou aqui do Guarani venceu o Cosmopolitano. Vou dar um abraço pro Peu. O Peu aí também é nosso parceiro aqui do Visão de Esporte na tela da TV Cultura Paulista. O Peterson, né? Que acompanha sempre aqui o Visão. Um grande abraço. Peu sempre aí nos ajudando aí na assessoria, junto com os clubes aí da região. Então não pode deixar de dar uma não, né, Toledo? O Peu é parceiro, né? Parceiro. Falta ele pagar aquele churrasquinho pra gente. Não, também, né? Eu não posso falar muito, porque eu ganhei uma camisa dele, então eu tenho que ficar. E o boné? Eu preciso de um boné. Não, o boné tá guardado também. Tá bonitinho lá. Então o Peu tem que... Não vou judiar no menino, não. Tá, vamos deixar aqui, porque amanhã é feriado, segunda-feira também é feriado, então... Véspera feriado, vamos aguardar, porque tem chocolate rolando, não sei se eu vou ganhar, não sei se o Fernando vai ganhar. Mas, Fernando, quem ganhou, mas também teve um desfalque, o Santos. O Santos venceu dentro de casa contra o Atlético Mineiro, a produção já colocou aí os gols, né? Olha, o Santos achou 2 gols, né? O Neymar compareceu, jogou um pouquinho, se machucou. Agora, o Santos precisa melhorar, né? Se o Neymar, conforme o grau de lesão do Neymar, e o Santos, o que vai fazer sem o Neymar? Uma vitória importante, né? Não, foi muito importante. Posso falar uma coisa aqui? Não sei se vocês vão concordar. Vamos lá, Pedro Lino. Neymar, muito bom jogador, agregou bastante seleção brasileira aos clubes que ele passou, mas desse jeito que ele tá, é o fim da era Neymar, viu? Como assim, Pedro Lino? Neymar entra um pouco... Deixa o Zenon ouvir isso. Nossa senhora. Neymar entra um pouco, se machuca, Mas é o craque. Não, o craque, ele pode machucar todo momento. Só que hoje ele joga pelo nome. Não, hoje o que ele tá agregando hoje? O que ele tá agregando pro Santos? O Pedro Lino tá só falando aquilo que eu sempre comentei. Ele tá mais pra ex-jogador. Ó, produção, não dá pra deixar o Pedro Lino e o Fernando Toledo, eles são anti-Neymar. Não, eu não sou, jamais. Não, eu não sou anti-Neymar. Só que ele tá mais pra ex. Eu não sou anti-Neymar. Eu queria ver o Neymar na Copa de 2026. Ele vai estar. Mas do jeito que ele tá, eu não sei não. Não sei. O Santos voltou a vencer, vitória importante. Pedro Lino já deu ali uma cutucada ali. Ó, produção, grava essa parte do Pedro Lino que a gente vai cortar, vamos postar nas redes sociais e vamos impulsionar isso aí, vamos ver o que a nossa audiência diz. Ô, Odair, aqui você já ouviu que a nossa bancada aqui às vezes tem uma confusão, né? Neymar, olha lá, infelicidade, machucou novamente, ficou quase 40 dias fora e sofreu essa lesão aí que a gente sabe que pode ser uma lesão muito grave. Foi no joelho? Do restante da temporada. Foi a mesma lesão que tirou ele da última vez. O que acontece, Odair? Na verdade, é o seguinte, hoje nós temos que cuidar desse cara. Porque eu conheci ele desde moleque também. A gente trabalha com a base, né? E ele sempre foi muito diferenciado dos outros.
Logicamente que a vida vai proporcionando outros Outras caminhos, alternativas, né? Outras né? alternativas. Mas a gente é um cara que hoje a gente ainda não tem um outro igual um Ronaldinho Gaúcho, né? Que é uma das grandes falhas que nós tivemos numa convocação de Copa do Mundo, foi deixar o Ronaldinho Gaúcho fora da Copa do Mundo em 2014. Que quando o Neymar se machuca ali, ele poderia ser o protagonista. Já Sim. pensou ele no lugar do Neymar naquele momento? Então, assim, a gente tem que pensar como pessoas que gostam de futebol, de ver esse cara de volta. O Neymar, ele é um baita jogador, é um cracaço. Só que ele entrou, como o Dair falou, a vida apresenta algumas alternativas. E tem alguns caminhos que ele escolheu que não foi muito certo. Será que o JJ, o Jesus, Estava certo, estava viu? certo? Estava, opa, Tava. Porque o Neymar não estava Tava. ainda preparado a voltar estava. em alto nível. Não só estava, como está até hoje. Eu acho particularmente o seguinte, a cobrança sobre ele é muito grande, lógico que ele ganha muito bem para isso, mas tentar retornar rapidamente, sem estar 100%, eu não sei como que foi feita a questão das decisões de colocar ele em campo. Eu acho que ele teria que ter tido um tempo e voltando aos poucos mesmo, não voltado rapidamente igual ele voltou. Ele voltou assim, uma arrancada, vários jogos seguidos, jogando isso, em Botafogo, o próprio Santos deveria, minha opinião, tá? Deveria ter segurado mais ele, jogado com alguns jogos, mais pouco tempo e aproximando de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos e aos poucos você colocando ele em campo. Mas colocar ele em campo praticamente 70 minutos aí, o que eu vi no Campeonato Paulista. E vindo de lesão, né? E vindo de lesão grave, né? A lesão grave que afastou ele. O Neymar ficou mais 1 ano e 6 meses. Mas assim, eu sou adepto a ele, como eu falei, qualidade técnica, jogador corajoso, jogador que vai pra cima, que não, sabe, é isso que a gente falta hoje no futebol brasileiro, porque eu vejo muito, até eu falo com os treinadores aqui no Guarani, gente, dá liberdade pros nossos meninos, começa a dar liberdade, mais coragem pra ele, coloca ele, se ele errou, faz de novo, qual é o problema? É isso que esse cara faz, ele tem coragem de fazer as coisas. E assim, é lamentável hoje ele tá lesionado, porque a gente precisa dele. No futebol brasileiro, pensando em Copa do Mundo, ele é o diferente. Só que o físico dele não ajuda hoje demais, né? Mas ele é muito inteligente, muito técnico. Ainda eu sou a favor na questão, mas a gente tem que cuidar dele. Nós temos que aprender a cuidar do nosso... O Ronaldo Fenômeno, quando ele ficou lesionado... O pessoal cuidou direitinho. Cuidou dele e ele foi o nosso destaque numa Copa do Mundo. Entendeu? Então eu penso dessa forma, né? É lógico que são características que foi mudando dele. Mas a inteligência, a qualidade técnica não muda. O que muda muitas vezes é a velocidade. Temos aí 1 ano e alguns meses para a Copa do Mundo. E temos que falar desse Atlético Mineiro também, né? 4 jogos, apenas 2 pontos conquistados. O time do técnico Cuca não vem fazendo boa campanha. É o Cuca que tá lá, né? É o Cuca. Time com Hulk, Gustavo Scarpa, bons jogadores de futebol brasileiro que não estão apresentando um bom futebol. Mas Pedro, Bruno, Dair, tem um detalhe, o Campeonato Brasileiro começou muito equilibrado. Não tá aquele, o fraquinho vai perder, não, o fraquinho tá dando trabalho. Sim. Então não tá bem equilibrado. Ô, Fernando, muito bem, o Neymar aí machucou mais uma vez, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, eu espero que volte logo, depois o Pedro Lino já vai puxar ali se tem alguma informação de tempo, da gravidade da lesão, mas por falar em equilibrado, já puxou, Pedro Lino? Como é que tá aí? Eles vão fazer um exame agora à tarde lá no Santos, lá, para saber a gravidade da lesão do Neymar, só que é a mesma coisa que tirou ele da última vez que ele ficou fora do Santos. Muito bem, vamos esperar o que vai acontecer com o craque Neymar. O campeonato está equilibrado, está apenas começando o Campeonato Brasileirão 2025 Série A, mas quem também desequilibra ou sempre está equilibrado é o time do Abel Ferreira, ou Fernando Toledo? A gente sempre fala que o Abel é um diferencial. O líder do campeonato. O Palmeiras, mas olha, vamos lá. Flamengo, Palmeiras, Internacional, né? Que são os 3 que estão no momento em cima. Aí tem o Fortaleza que vem, o Bahia está engrenando.
Quem está destoando é o Sport, que hoje é o último colocado. Mas o resto está bem equilibrado. Eu assisti o jogo do Sport contra o Palmeiras. Lógico, aquele pênalti que foi dado para o Palmeiras no final é discutível. Não, mas... sem falar de... Ontem não teve lance Não, mas aí... Vamos falar do jogo do Internacional e Palmeiras. A mão do Abel. Só então, isso. Abel tá... Ele faz a diferença. Calminho, né? Calminho, ele faz diferença. Olha o lance lá, ó. Aquele cara tá jogando muito. Como é que chama aquele volante do Palmeiras ali? O Rios. Richard Rios, né? É, o colombiano. Roubou a bola, jogou no meio ali e o Palmeiras venceu fora de casa. Sim, olha o drible que Eu acho que foi o Estevão que deu o drible ali, né? Dá uma olhada. Agora, o Palmeiras tem qualidade, tem o Abel Ferreira que sabe mexer no time. O Internacional é um baita time também. Podia ter ganho. É um o time que vai. Do campeonato. Palmeiras, Flamengo, Internacional. O Atlético vai subir de produção, né? A questão de ajustar algumas peças. O Fortaleza vai dar trabalho. O Ceará tá indo bem. Só que agora ainda é início do campeonato, né? Tem jogadores que não estrearam, situações que vão mudar. Um tá disputando Libertadores e assim vai. Então, mais do meio pro fim, aí nós vamos ver. Mas os candidatos são esses, ó, Palmeiras, Internacional, Flamengo. O Flamengo tá voando. Não, né? Daqui a pouco, a gente nem vai comentar do Flamengo, a gente só vai mostrar, se der tempo de mostrar 10% dos gols do Flamengo, porque foi um passeio. Uma goleada lá. Não, fora o passeio. Ô, Daí, esse time aí do Abel Ferreira, a produção pode deixar lá o Palmeiras, esse time do Abel Ferreira, você comentou que o Abel é uma referência, ou você gosta do estilo do Abel. O Palmeiras tá quietinho, né? Quietinho ali, perdeu o Paulistão, agora joga o Brasileirão, já assumiu a ponta do Brasileirão e venceu ontem contra um dos favoritos do campeonato. O que esperar desse Palmeiras de Abel Ferreira? Bom, para mim o Palmeiras e o Flamengo são os dois maiores favoritos. Não tem o investimento deles hoje, são os dois maiores do país, né? Em termos de atletas e investimento. Então, assim, o Palmeiras ele veio reformulando seu elenco no último ano. O Palmeiras acabou perdendo até a questão de títulos, mas você vai ver que o Palmeiras vai brigar aí diretamente. Não ganhou o título do Campeonato Paulista, mas vai brigar aí com certeza ele e Flamengo até o fim ali. E aí eles estão criando gordura agora. Você pode ver que o ano passado o Palmeiras não teve gordura. Ele perdeu vários jogos no início, né? E aí o Campeonato Brasileiro é complicado, porque se você perde muitos pontos logo no início, depois você começa a sofrer no final. E tem um excelente treinador, um excelente elenco ali. E o Internacional vinha muito bem, né? O Internacional vinha muito bem e com uma equipe bem equilibrada. Eu acompanhei as decisões do Campeonato Gaúcho. Foi muito acima sobre o seu principal rival. E com certeza ali, os dois ali, para mim, realmente vai brigar até o fim. Ô Pedro Lino, gol do Facundo Torres. Gol bonito do Palmeiras, hein? Imagens aí dos nossos parceiros do canal UOL. O Estevão está ali nos últimos jogos pelo Palmeiras, né? Meio do ano ele vai. Meio do ano ele vai pro Chelsea. Inclusive, ele não vem fazendo boas partidas pelo Palmeiras. Já, pela idade, já tá com a cabeça do Chelsea, né? E só corrigindo minha informação no começo do programa, Bruno. Então, vamos lá. O Abel Ferreira é o primeiro técnico do Palmeiras a ganhar 2 partidas comandando o Palmeiras no Beira-Rio. O Palmeiras venceu esse bom time do Internacional. O Alan Patrick vem fazendo bons jogos. Vitória importante para o Palmeiras, que deverá ser um dos times que vão brigar com o Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro de 2025. Informação importante, hein? Como é que é, Pedro? É o técnico... o primeiro técnico a vencer 2 partidas no Beira-Rio, comandando o Palmeiras contra o Internacional. Esse Abel Ferreira ganha tudo. Fala muito, mas ganha tudo também. Não, fala demais. Eu gosto muito do Tem futebol. Hora que ele exagera, né? Eu gosto muito ali. Ele gosta de reclamar bastante ali da imprensa, de algumas questões, ainda mais da questão de arbitragem, mas eu gosto muito do Palmeiras. O Palmeiras venceu, como o Odair comentou. No ano passado não tinha essa gordura inicial, então, por mais que seja no início de campeonato, é importante vencer, porque depois você fica mais tranquilo ali, tendo o elenco que o Palmeiras tem para disputar as outras competições. Muito bem, o Palmeiras venceu fora de casa, o Fernando Toledo. Ué.
Mas quem não vence, que eu acredito que pode vencer no domingo, que enfrenta o Santos em sua casa, estádio lotado. Domingo de Páscoa, hein? Domingo de Páscoa, Morumbi lotado. Eu espero que seja lotado, mas o Neymar não vai estar em campo. Então, muitos torcedores ali podem desistir de ver o Neymar. É o São Paulo que não ganha, o Fernando Leandro. Veja bem, tá mais pro Santos do que pro São Paulo. Olha lá. Tá mais pro Santos do que pro São Paulo. Olha o gol do Ferreirinha lá. Ó. Não, o Ferreirinha tá fazendo diferença agora. E o craque Neto, será que ele vai ficar... Tá preocupado, né? Tá, lógico que tá. Veja bem, o Ferreirinha tá jogando muita bola, só que o São Paulo parece que em alguns momentos do jogo, ele para, ele dorme e deixa o outro time encostar, chegar, e o pessoal não tem poder de reação. E tem hora que o técnico de São Paulo troca errado, né? Ele tenta trocar o 6 por um 10, faz 6 por meia dúzia, não muda nada. Será que não é a pressão, Pedro Lino? A pressão ali do técnico do São Paulo, a torcida questiona bastante o trabalho do Zubeldia. O Zubeldia está ali no São Paulo já vai fazer alguns meses, mas não vem desempenhando bons jogos e resultados, né? Será que a pressão faz com que ele mude ali zagueiro com meia com zagueiro e bagunça todo o elenco? Luiz Zubeldia está bastante pressionado, Bruno. Inclusive ontem, na entrevista coletiva, ele discutiu com um jornalista... Não, peraí. Ô Zubeldia, não vai dar uma de Abel Ferreira também, né? Já deu. Discutiu. Mostrou na transmissão, ele discutiu. O repórter fez uma pergunta, ele discutiu com o repórter depois da coletiva, brigou de brigar mesmo, de verdade. Tá bastante pressionado a torcida do São Paulo, pegando bastante no pé, e não é por menos, né? O São Paulo vem fazendo péssimos jogos, não vence, e quando tá vencendo toma um empate. É aquele time, vamos falar, entre aspas, medroso. O São Paulo não ataca, o Luciano não vem jogando bem, a torcida tá pegando bastante no pé também. Vamos esperar o que vai ser desse São Paulo, já que tem treinador, que é sonho de consumo da diretoria do São Paulo, acertando com o rival da capital paulista, viu, Bruno? Será? Não é possível, será? Segura essa informação, Pedrolino. Não é possível que vai acontecer aqui em São Paulo. Peraí, gente. Acabou de ser campeão no São Paulo. Será que vai pular o muro? Não, que pular o muro é o Palmeiras, né? Mas será que vai seguir para o rival? Ô, Dair. O problema é o dinheiro, só isso. O dinheiro é o que manda. É o dinheiro que manda. Pedro, segura aí, Pedro, que você vai comentar sobre isso, hein? Ô, Dair, olha lá, o Tricolor Paulista. Mais um empate. 4 empates aí seguidos aí, não consegue a vitória no Campeonato Brasileiro. Jogou contra o forte Botafogo, né? O atual campeão também da América. Foi o Botafogo que foi o campeão da América, né? Foi. O atual campeão da América. Mas o Botafogo não é aquele time do ano passado, é um time mudou bastante. Inferior. Mudou bastante. O que dizer desse São Paulo, Der? Já 2 perguntas. O que dizer desse São Paulo? E aproveitar que você tem experiência ali na categoria de base. O São Paulo tem alguns meninos ali, o Rian Francisco, tem alguns meninos que subiram também, mas a gente está sentindo que eles estão, não vou falar apavorados, mas eles estão assim, tímidos. O que dizer desses garotos aí? Bom, primeiramente, o São Paulo ele tem um bom elenco, sim, mas a questão dos atletas da base, você não pode jogar a responsabilidade num atleta da base no momento mais complicado. Você tem que dar tranquilidade para o menino da base para ele amadurecer. O Rian Francisco realmente é uma referência, como o Ferreirinha, né, que foi destaque aí da última Copa São Paulo. E o São Paulo ele tem que aproveitar esses meninos da melhor maneira possível. Ontem eu acompanhei o jogo, ele estava vencendo a partida, acabou tomando um empate e depois ficou uma disputa entre quase poderia ter o Botafogo ter virado, mas como o São Paulo poderia também ter virado também o jogo ali ficou aberto, muito aberto o jogo depois do empate do Botafogo. Ô Bruno, tem colega de imprensa que vai pagar promessa em pleno programa ao vivo, viu? Será o craque? Pode falar, né? O craque. Craque Neto fez uma promessa. Promessa não. Do Ferreirinha, apostou, né? Com o Ferreirinha. Depois que ele falou, o Ferreirinha já fez 3 ou 4 gols. Muito bem. Tem que chegar em 10, né? O Ferreirinha é um atleta revelado pelo Grêmio, né? O Grêmio se dispôs dele muito fácil aí na questão. Acho que uma grande perca e o Grêmio aí poderia ter
aproveitado melhor, né? Mas foi para o São Paulo, que é uma grande equipe, uma excelente estrutura e pô, logicamente hoje o Grêmio se arrepende de ter feito um negócio tão rápido assim, né, com o Ferreirinha. O Grêmio que perdeu de 4-1 ontem do Mirassol. O Mirassol conquistou a primeira vitória da sua história na Série A. O Reinaldo, King Naldo, fez a lei do ex, fez dois gols. E o Grêmio mandou embora o Quinteiros. Peraí. O Grêmio perdeu em casa de... Não, foi no Maião, foi em Mirassol. Mirassol? Produção, você tem alguma coisa aí sobre o Mirassol aí? Se tiver, a produção já coloca, porque o Mirassol venceu o Grêmio e olha... 4-1. Daniel Borges, lateral direito, que passou na ponte e não serviu pra ponte, marcou 2 gols ontem. E o Reinaldo? Reinaldo Marcou sempre mais fazendo 2 gols, né? também, um de pênalti, uma falta muito bem batida. Vamos ver se a produção tem lá alguns lances do Mirassol. Olha lá, a produção nossa é muito rápida. 4-1 Essa produção é fera. E o Mirassol voltou. É uma festa, viu, Odair? O Mirassol tá fazendo festa, é um ano de festa. Para você ver, vou comentar uma coisa com você. Você sabe por que o Mirassol hoje tá nessa situação? Bastou um atleta ser negociado. Luiz Araújo, na época eu estava comigo no São Paulo. Tá? Um atleta só fez essa mudança, o Juninho, que é o dono lá do Mirassol, foi muito inteligente e aproveitou, fez um baita de um centro de treinamento, aproveitou todas as condições que ele foi favoráveis ao Mirassol e hoje o Mirassol merece estar na primeira divisão porque investiu na categoria de base. Olha só, estamos aqui com Odair Batistella, coordenador de base do Guarani Futebol Clube, dizendo que a base pode mudar a história do clube, hein? Ô Pedro Lino, aí a produção já voltou as imagens aí do Mirassol. Como é que é? Primeira vitória Primeira vitória da história do Mirassol na Série A. O Mirassol que é a primeira vez que está disputando o Campeonato Brasileiro da Série A, vinha de 2 empates. E tá fazendo uma boa campanha. Tá fazendo uma boa campanha. Com o Muralha no gol, Reinaldo, David Braz no time também. Time veterano ali, né? Veterano. Tem um elenco. E o Quinteiros, treinador do Grêmio, é mais um técnico que foi mandado embora, demitido do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas tão rápido assim. E a vantagem do Mirassol tem um detalhe, né? Ela perante aos outros clubes, né? Ela joga o brasileiro, ela não tem outras competições paralelas para estar jogando. Você acha que isso pode fazer diferença, Odair? O Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, né? Você você tem que somar pontos agora, porque depois as equipes começam a tentar em outras competições, aí você vai somando pontos e você vai se garantindo. A famosa gordura, né? A gordura ali, ele tem que manter um equilíbrio. Agora, o elenco dele sempre tem que estar equilibrado. Tem. Para longo prazo. Mas ele tem a vantagem também de jogar somente o brasileiro. A verba também, o dinheiro que vem da televisão, né? Muda totalmente. Muda totalmente. Se o Mirassol conseguir se manter na Série A esse ano, pegar, né? Mas eu acredito que esse é o principal objetivo do Mirassol. Ele sabe que ele não vai ser campeão mas ele tem que se manter. Se ele conseguir manter, a verba, muda, o dinheiro muda vai mudar muito. A estrutura do Totalmente. Mirassol pra sim. Sim, e é bom que eles sabem aproveitar a questão do dinheiro. Sabe. E mais 70 milhões por ano só do Campeonato Brasileiro. Sim. Ô Bruno, chegou uma notícia agora à noite que o Jonathan Caleri, atacante do São Paulo, problema no LCA. Mais um jogador do São Paulo parece que fora da temporada. Não é possível. Temporada não, Pedro. Temporada... Peraí, estamos em abril. Hoje é 17 Só que é o ligamento, de abril. Né? O ligamento põe uns 6 meses aí, né, Alder? Se for um rompimento, não é só 6 meses, é um ano, né? Eles não voltam menos de um ano. Tá? Porque antigamente era 6 meses e aí começou a ter muita recidiva. E aí mudaram, os médicos mudaram, foi para 8, depois foi para 10 e hoje é 12 meses. Mas pode ser um estiramento colateral medial, mas logicamente se for só um estiramento, não, é 30 a 45 dias. Mas agora rompimento já muda totalmente. Não, é rompimento mesmo. Uma informação aí é um ano. Importante aqui, hein? Pedro Lino do portal Futebol Interior. Não sei se a produção tem esse portal aí e consegue jogar na tela o portal do Futebol Interior. Ali tem tudo, hein? Tem todos os placares, ó, Série A. Olha lá, a produção já colocou, ó, campeonatos. Paulistão Série A, A1, A2, A3, A4, né, ô Pedro Lino? Nacionais, estaduais. Série A, Série B, Série C, até a Série D.
o portal cobre tudo Série isso, D que Pedro? começa esse final de semana. São mais de 30 jogos no sábado e no domingo. Então, ó, nesse final de semana, a pessoa tá E lá. lembrando que amanhã É. começa a segundona, 5ª divisão do Campeonato Paulista. Então, imagina o seguinte: amanhã é feriado, Odair. Amanhã é feriado, domingo é domingo de Páscoa, segunda-feira também é feriado. Estou viajando com a minha família. Eu não vou viajar, mas talvez alguém, os nossos fãs de esporte, está viajando com a família. Ele consegue acompanhar ao vivo algum jogo ali, Pedrolino? Todos os jogos no aplicativo do Futebol Interior, você que tem iPhone e iOS, né? Você que tem o Android também, entra na Google Store, Baixa o aplicativo. baixa o aplicativo Futebol Interior e pode acompanhar notícia, placar ao vivo, todos os placares de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muito bem, ó. E é ao vivaço, viu, Fernando Toledo? Ó, já coloca ali, já acompanha, você já vê o resultado, já vê. Opa, 6-0 do Flamengo. Que passeio do Flamengo, hein? Põe passeio nisso. O Juventude tá procurando o caminho até agora para chegar, voltar pro Rio Grande do Sul. E eu Tinha tenho- gente pedindo o treinador do Juventude, o Fábio Matias, no Santos, viu? Mas eu vou falar uma coisa pra você, eu vou defender Fábio Matias, tá? É. O Matias é um baita de um treinador, um cara fantástico, tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele é aqui da nossa região, né? Trabalhou aqui no Guarani de Campinas, né? Inclusive quem me trouxe para o Guarani de Campinas foi ele, em 2009. Tá? Então, mas é um cara muito Ele tá no estudioso. Juventude. Ele é o técnico do Pega Juventude. o Juventude. É, o Fábio Mas Matias. foi um acaso esse resultado. É, assim, o time Não, do Flamengo, peraí. o time do Flamengo, Flamengo é foi- muito bom, É gente. muito bom. O Pedro assim, voltou, né? E assim, mas o Juventude, ele logicamente que jogar lá no Maracanã não é fácil jogar ali. Mas vamos ressaltar aí que o Fábio Matias teve uma excelente campanha, tirou o Juventude da zona de rebaixamento ano passado. Olha lá. Verdade. E um baita do treinador. A produção já colocou E não tá mal 6-0. colocado, não. Não, Ele tá bem colocado É na um tabela. resultado, infelizmente, acabou coincidindo com um dia infeliz. Sim. E Mas os- contra uma grande equipe. E os gols que o Juventude tomou, não é gol que teve falha, não. Foram gols que não dava pra pegar mesmo. É difícil difícil jogar ali com jogar eles. E e- tem dia que tudo vai dar certo. E tem dia que nada vai Esse time acontecer. do Flamengo é muito bom, gente. Não, isso é. É muito craque que joga ali, ó. Não, o Arrascaeta faz uma diferença enorme ali, né? Aí tem o Plata, tem o Gerson, tem o Pulgar. Não, é um time. E o Pedro voltou fazendo. É um time gols. que faz a diferença e joga pra frente, né? Ó, não sei, a gente tá ao vivo aqui, Fernando Toledo, Hum. para mais de 100 cidades, 90 municípios do estado de São Paulo. Também nos acompanha também pelas redes sociais também da TV Cultura Paulista, no Visão de Esporte. Então a gente fala de tudo aqui, não fala também só dos times aqui da nossa região, do do Brasil estado de São inteiro. Paulo, do Brasil inteiro. O Flamengo passeou. Estamos chegando ao fim, estamos ao vivo, 19, quase chegando 20 horas aqui em São Paulo. Faltando apenas alguns minutos aqui para a gente encerrar e o Fernando Toledo pegar o seu carro e pegar a pista, que ele vai viajar, hein? O homem vai viajar, ele vai aproveitar o feriadão. Mas, ô Pedrolino, falamos do Flamengo, goleada bonita do Flamengo, o Pedro voltou. Quem? Tá difícil, hein? Ganhou o Paulistão, mas tá difícil. É o Corinthians. O Corinthians Não é nem Corinthians. é Corinthians. É Corinthians do Segundo, craque. segundo o Danilo Palma, o pai dele sempre ensinava que é Corinthians. Então, o Corinthians perdeu em casa pro Fluminense, mais uma derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E o que acontece com esse timão aí? Será que o gasto foi só até março e acabou? Não, o problema maior é o seguinte. O Campeonato Paulista é Campeonato Paulista. É. Nós estamos no Brasileirão, que tem clubes com qualidade, né? Aí você marca bobeira, você dá espaço, as peças principais do Corinthians não estão produzindo, o resultado é esse. Mas espera aí, ô Pedrolino. Cadê o Memphis aí que ganhou um prêmio aí 4 milhões. significativo do Campeonato Paulista? O Corinthians, o grande timão do craque Zenon também falou que era o favorito do Brasileirão. Já é a segunda derrota, ô Pedrolino. Já a segunda derrota, o Memphis entrou em campo ontem, só que não viu a cor da bola e o Renato Gaúcho tem dado jeito nesse time do Fluminense, que venceu 2-0 ontem, gol do René, um golaço do René de fora da área e outro gol do John Arias. E o Corinthians não vem jogando bem nas últimas rodadas, ô Bruno.
E teve uma reunião na tarde desta quinta-feira, lembrando que já estamos às quase 8 horas da noite desta quinta-feira, amanhã é feriado. O técnico do Corinthians, Ramon Dias, está com os dias contados, na corda bamba, e deverá ser demitido nas próximas horas. Não. Não é possível, Pedrolino. Não é possível. Eu quero ouvir também o que o Odair vai falar disso, porque o Ramon foi campeão, ó. Ele encerrou o Campeonato Brasileiro no ano passado com 10 vitórias lá seguidas. Chegou na Libertadores. Chegou né? na Libertadores. É claro que o Corinthians não gosta de jogar campeonatos sul-americanos, né? Eu acho que tem alguma coisa ali. Mas chegou na Libertadores, campeão paulista em cima do rival. Como é que é, Pedro? Não, foi um detalhe pra ser campeão, porque o Palmeiras perdeu o pênalti. Não, Fernando. Detalhe, Fernando. Se marca o gol de pênalti, Tudo é detalhe, tudo é lógico. detalhe. Não, muda o futebol é feito de detalhes. Mudava o resultado. Ô, Pedrolino, como é que é? Dias contados? Repete aí, Ramon por Dias favor. está com os dias contados no Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele já não é mais unanimidade. Conselheiros, diretoria não estão gostando do trabalho dele, do jeito que ele com o Emiliano Dias vem fazendo no Corinthians. Só não foi demitido ainda por conta de salário. Que o Pix é alto, De multa. a multa é alto. O Corinthians tem vamos dizer, um pré-contrato assinado, quase tudo certo, com o Dorival Júnior, técnico ex-seleção brasileira, ex-São Paulo. O Corinthians só tá vendo como que ele vai pagar essa dívida para mandar o Ramon Dias embora e contratar o Dorival Júnior. Dorival Júnior já aceitou, falta só saber como que o presidente do Corinthians vai mandar o Ramon Dias embora, mas tá com o horário contado a passagem de Ramon Dias e Emiliano Dias no Esporte Clube Corinthians Paulista. Ô Dair, como que acontece o nosso futebol brasileiro, né? O Ramon Dias fez ótima campanha no final do ano passado, campanha 24, campeão paulista 25, o super time do Corinthians com Memphis Depay, Garro, que tá ausente, então o Carrillo, né? O Carrillo, o volante ali, meio de campo também. Mas há um fio de sair do time do Corinthians. O que acontece com os clubes brasileiros para, assim, essa mudança muito radical? Aí para você ver por que nós estamos sofrendo para poder classificar para uma Copa do Mundo. Tá? É a falta de... Porque tem bastante Porque vaga. tem 7 vagas. Tá? Então, assim, tô sendo muito honesto com você. É um grande erro do Corinthians. Minha opinião, tá? Não é opinião de... porque o cara chega o ano passado, tira o Corinthians da zona de rebaixamento, classifica ele, briga por outras situações dentro da competição, planeja esse ano com o objetivo de ser campeão paulista para tirar a pressão. Agora, em poucas rodadas, você fala em demissão de um técnico que mudou a história do Corinthians. Porque o Corinthians até o ano passado ele tava na zona de rebaixamento e estava brigando para cair. E a brincadeira aqui já era Ponte Corinthians. Então, essa é a situação. Então, assim, é por isso que a gente tem que aprender a profissionalizar o futebol. Eu sou defensor da profissionalização do futebol. O Corinthians tem os direitos dele, nunca trabalhei lá no clube, mas para mim é um grande erro. Um grande erro você tomar uma decisão depois de o cara acabou de ser campeão paulista, pô. Se esse foi o grande objetivo do Corinthians nos primeiros trimestres do ano, e agora você tem que dar um tempo para a equipe se recuperar, porque um título tirou aquele primeiro objetivo, e aí se reestruturar e o Corinthians não tem um elenco para 2, 3 competições. Tá? Então a competição do Corinthians hoje é o brasileiro. Se a pessoa conseguir colocar lá embaixo, Dorival Júnior, será que vem? Odair, completando aí, você que faz parte do futebol já faz muitos anos, existe mesmo esse bate-papo, segundo informação muito séria, esse bate-papo, esse pré-acordo entre clubes e técnicos antes de encerrar o ciclo com o atual? Lógico que existe sim, mas eu não acredito que o Dorival tenha acertado alguma coisa com o técnico ali em andamento. Eu não acredito nisso, tá? Porque eu conheço assim, o Dorival lá de Araraquara, né? Ele sempre foi íntegro, sempre foi muito sério,
E se vier o Dorival, alguma coisa, mas eu não vejo ele acertado com o Corinthians antes de uma saída do treinador, não. Olha lá, o Fernando Toledo. Oi. Dorival no Corinthians. Será que vem? A produção já colocou. Pode vir, né? Porque o futebol é muito dinâmico, O né? Peu tá E o- torcendo. O Daí Peu tá torcendo Peu- pra não, vir. sim. Só que tem um detalhe, né? Como o Odair colocou certinho. Será que foi tudo errado? Né? E o Corinthians se salvou, ele tirou o time, ele montou o time, foi campeão paulista em 3 rodadas. 3 ou 4 rodadas. Falar nisso, só para comentar, o formato que ele joga ali, onde ele matou o time do Palmeiras no primeiro jogo. Tá? Ele foi campeão pela maneira, a ousadia de ter jogado contra o Palmeiras e ter sido mais efetivo. Então, É. aí lógico, eu não assisti o jogo do Corinthians Fluminense. O René acertou um chute muito bonito e teve um pênalti. Será que o Corinthians também não fez alguma coisa a mais no jogo e não deu sorte da bola entrar? Porque quando a bola não entra, meu amigo, pode ser o melhor técnico do mundo, vai ficar pressionado. Tô certo, Daí? Concordo. O futebol, ele é resultado. É resultado. Então, Ainda mais o profissional, futebol né? profissional é É resultado. resultado. Eu não concordo com pressão de resultado na categoria de base. Tá? Porque na base, para mim, é o mais importante é a formação. Porque você está formando Formando além do atleta, o homem. A consequência do seu trabalho vai te dar o resultado. É essa a diferença na base. Sim. E outra, você não está só cuidando da parte profissional de bola. Você está cuidando da índole do rapaz, do estudo, de uma vida boa. Sim. Né? Então é diferente. Agora o profissional, o futebol profissional que é o quê? Ó, não ganhou, vou mandar embora. E não é assim. É. A mesma coisa que É o que eu citei, né? é o que eu citei para vocês logo no início do Abel no Palmeiras. É. Ele estava pressionado, não lembro se é brasileiro, que campeonato que era, na época, há 4 anos atrás, e ele acabou ganhando e permaneceu no elenco no clube até hoje. Muito bem, ó. Informação quente aqui no Visão de Esporte na TV Cultura Paulista. Você que é fã de esporte, vai lá nas redes sociais e já manda o link desse programa de hoje, já manda lá que tem uma bomba do Corinthians. Será que o Dorival Júnior vem pro timão ou O não? Tite vai pro Santos? Não, Pedro calma, Lino? calma. O Tite tá de férias A ainda. gente tá de férias. O Tite tá de férias. Vai ouvir o Ô, comentário que ele tá conversando com o Tá Marcelo conversando Teixeira. com o Marcelo Teixeira, né? Odair, passa muito rápido, em 1 horinha, nosso bate-papo aqui no Visão de Esporte aqui passa muito rápido. Agradeço aí a sua participação aqui na bancada muito pesada, que vem muitas camisetas fortes aqui. Tenho certeza aí que agregou bastante o nosso programa de hoje, quinta-feira, véspera de feriado. Vamos correr aqui para quem vai viajar. E, rapidamente, qual o seu futuro plano pessoal aí? Vai voltar a ser técnico ou pretende manter na coordenação ali? Jamais. Primeiro eu quero agradecer aqui a participação. É muito legal você falar sobre futebol, falar sobre categoria de base, um espaço que tem que ser difundido cada vez mais. É importante pensar na nossa base. Mas treinador jamais. Hoje a minha carreira já foi consolidada na parte da gestão, né? E venho fazendo bons trabalhos onde venho passando e com certeza aqui no Guarani não vai ser diferente. Ó, coordenador da categoria de base do Guarani, Odair Batistella. Odair, o Guarani por falar em Guarani, o Guarani joga a Copa Paulista também, né, Pedro? Joga. Vai jogar a Copa Paulista, né? Jogar a Copa Não Paulista. vai jogar como a Ponte, né? Que entrou Não, com vai o time ser uma ligação do profissional com a base, tá? O Pastana já conversou comigo veio conversar comigo sobre essa situação. Eles vão aproveitar os atletas que não foram pro jogo ou foram menos aproveitados no jogo da Série C e vai jogar, inclusive, me parece que o jogo manda o jogo do Guarani sempre de segunda-feira, para que isso possa acontecer. E aí a base vai estar introduzida nesse trabalho e é uma chance muito grande de você lançar algum atleta sem pressão. E se fizer um campeonato bom, se chegar no título, pode voltar para a Copa do Brasil, né? É uma vaga na Copa do Brasil. Que é o objetivo, isso aí. porque não sabe o que vai acontecer na C. Guarani, rapidamente, 1 minuto faltando. Guarani joga domingo. A Ponte Preta joga sábado, né, Fernando? Sábado, contra o Retrô, portões fechados. Não dá para assistir lá na. Não, E a torcida? não vai ficar vendo da linha do trem. E o Guarani, Pedrolino? O Pedrolino tá puxando ali o O Guarani. Guarani entra em campo no domingo, às 7 horas da noite, contra o Brusque. Fora de casa. Lá em Brusque, fora de casa. E a Ponte joga às 5 horas do sábado contra o Retrô. Aqui, como o Fernando falou, portões fechados.
Eu me despeço aqui, grande abraço pro Odair, pro Bruno, Fernando e todos que estão assistindo aqui na TV Cultura Paulista. Um grande abraço e até segunda-feira. Tamo junto. Ó, segunda-feira segunda-feira, quem vir segunda-feira no programa, manda o WhatsApp rapidamente, 19996817111. Quem mandar a mensagem agora vai vir segunda-feira ganhar um ovo de Páscoa do Fernando Toledo. Ele já prometeu aqui que vai dar um ovo de Páscoa aqui para toda a galera. Toledo, manda um abraço. Um abraço para todos que nos assistiram, para minha mãe, Dona Nancy e para Luizinha. Dona Nancy, um forte abraço. Daqui a pouco o Ferroviário entra em campo, joga em casa, hein? A procura da primeira vitória aí da Série B. Um forte abraço, Natal, Feliz Páscoa, domingo é dia de reflexão, muito amor, muita paz e até segunda-feira. Um forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.